No primeiro episódio desta série, eu falei que faríamos perguntas aparentemente óbvias, perguntas de criança, mas que servem para explicar o mundo em que vivemos. Mas antes de mais nada, vamos fazer aqui uma pausa e eu vou fazer um apelo. Se você está acompanhando os nossos episódios, se você está gostando, então eu vou pedir que você dê um like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal, isso é muito importante para a gente manter o entusiasmo. E dê sua opinião também, sempre bem-vinda. Então é importante, como eu estava falando, que a gente esteja sempre repetindo algumas perguntas aparentemente óbvias, até mesmo para entendermos as transformações em que vivemos numa sociedade cada vez mais tecnológica e complexa. Quem em algum momento da sua vida, por exemplo, não parou para perguntar: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não ache graça, porque, na verdade, fique sabendo, isso na antiguidade fazia com que os filósofos quebrassem a cabeça para encontrar uma explicação lógica. E ainda existem, pode acreditar, aquelas pessoas adeptas ao criacionismo que dizem que tudo começou com um casal, um macho e uma fêmea, criados por Deus. Eles copularam e daí vieram os ovos. Por incrível que pareça, os estudos do Charles Darwin, aquele grande teórico da evolução, ele ainda é confrontado. Aqui mesmo, pelas redes sociais, você pode ver muita gente atacando Darwin e com muita virulência, só porque ele provou que foi a evolução das espécies que explica o nosso parentesco muito próximo, aliás, com os primatas, os gorilas e os chimpanzés. E graças a Darwin, essa dúvida sobre o ovo fica fácil de responder. Mas antes, vamos procurar entender o ovo. O ovo, ele surgiu com os répteis, os chamados ovos amnióticos, cerca de 340 milhões de anos atrás. E, na verdade, o ovo tem uma história fascinante. Ele é uma forma engenhosa que a natureza encontrou para criar um ambiente aquático em terra firme, muitas vezes num ambiente bastante árido, longe do mar, longe de um rio. Pode-se dizer que o ovo é um lago particular, é uma lembrança de que um dia o ancestral do bichinho que sai daqui de dentro, o ancestral dele saiu do mar. Bom, quanto às galinhas, as galinhas surgiram 60 mil anos atrás. Olha que isso na história do planeta não é tão longe assim. E como toda ave, elas se desenvolveram a partir de predadores terrestres. Os dromeossauros eram uma espécie de dinossauro carnívoro, bípede, duas pernas, que viveu no período Cretáceo, no fim do período Cretáceo, ali entre 145 milhões a 66 milhões de anos atrás. A galinha é, afinal de contas, nobis fora, um dinossauro, ou o que restou dos dinossauros. Então, está aí a resposta. O ovo veio primeiro, como Darwin demonstrou. Agora, para nossa sorte, os humanoides, nós, só fomos aparecer muito tempo depois dos dinossauros serem extintos. Afinal de contas, não dava para competir com aqueles gigantes. E essa é a principal razão da nossa espécie evoluir, chegar aonde chegamos. E quem diria, hoje a gente nem precisa nem correr, nem caçar dinossauros. Nós criamos eles para comer. São as galinhas, os perus, os patos. Meu nome é Bartolomeu Rodrigues, sou jornalista em Brasília e no episódio de hoje vamos continuar a fazer perguntas, desta vez sobre os acasos da vida, ou melhor, dos acasos que podem mudar nossas vidas. Vamos lá. E se os dinossauros, aqueles gigantes dinossauros, não fossem extintos? Se aquele asteroide que veio em direção à Terra 65 milhões de anos atrás
tivesse sido desviado. Afinal de contas, nós demos sorte no jogo cósmico? Uma sucessão de acasos fez a vida brotar de moléculas orgânicas simples, borbulhando na lama primordial bilhões de anos atrás, organismos extremamente frágeis, unicelulares, até formar um ser complexo de mais de 37 trilhões de células. Eu e você. Deus não joga dados. Essa frase ficou famosa. Foi Einstein quem a pronunciou, quem sabe até num desabafo, ao ver que a sua revolucionária teoria da relatividade, assim como aconteceu com as leis de Isaac Newton, não bastavam para explicar todos os mistérios do universo, dentre eles a origem da vida, pois no mundo do pequeno, do minúsculo, no mundo do invisível aos nossos olhos, no chamado nível subatômico, ali a natureza age sem obedecer às clássicas leis da física. Na verdade, sem obedecer a lei nenhuma. No dia 14 de dezembro de 1900, o alemão Max Ludwig Planck, Prêmio Nobel da Física de 1918, veio a público com uma teoria nova, uma teoria capaz de embaralhar, de botar de ponta cabeça tudo o que sabemos sobre o mundo e o universo. Surgia a mecânica quântica, mostrando que o que acontece no universo invisível vale também para o nosso mundo visível, permitindo até imaginar outras dimensões. O desenvolvimento da energia nuclear foi a porta de entrada para esse novo ramo da ciência. Mas coube ao dinamarquês Niels Bohr, Nobel da Física de 1922, aprofundar tanto esse campo de estudo que hoje é praticamente impossível sonhar com exploração espacial, com inteligência artificial e tantos outros avanços na biotecnologia, na medicina, nas viagens espaciais, sem levar em conta as teorias quânticas. O fato é que o mundo deu um salto depois da mecânica quântica, mas como se fosse um salto no escuro. A todo instante, uma nova descoberta faz mudar a nossa compreensão sobre o mundo. É a ciência além do sentido. Se a física quântica não te assusta, disse Bohr certa vez, então você não entendeu nada ainda. Portanto, Deus joga dados, sim. É um grande jogador e com todo o universo à sua disposição. Então, você acredita que foi uma espécie de jogo de dados que fez a vida brotar da matéria? Ou a vida é um processo que acaba acontecendo em outros planetas, desde que atenda a certas condições, a uma distância segura do Sol, que esteja ali na chamada zona habitável, que tenha água, muita água? Agora, você já parou para se perguntar por que o ser humano, neste nosso século, gasta tanto dinheiro, dedica tanto tempo a pesquisas, a projetos de engenharia espacial, tudo para achar uma pista, por menor que seja, da vida em outro planeta? Olha só, de 1981 a 2011, as agências espaciais do mundo inteiro já realizaram 135 missões. E existem hoje, viajando no espaço, com a nossa marca, cerca de 115 sondas. Aqui está a mais distante, é a Voyager 1, a mais de 23 bilhões de quilômetros da Terra, viajando a 61 mil quilômetros por hora. É muita velocidade. Eu me lembro muito bem do seu lançamento, do lançamento da Voyager, foi em 1977, no dia 5 de setembro, por coincidência o meu aniversário. Em Marte, por exemplo, nos últimos anos nós temos visto uma sucessão de missões de robôs se arrastando por lá, fotografando, medindo o ar, cheirando, captando sons, furando e tirando amostras de pedras. Nós já nos lançamos até mesmo em direção aos cometas gelados para tirar amostras.
É como se a gente estivesse perguntando: alô, tem alguém aí? Ou alô, alguma notícia da vizinhança? E tudo o que temos ouvido até o momento tem sido o silêncio. Mas não interessa. Nossa curiosidade, ela é insaciável. Somos os únicos seres deste planeta que fazem perguntas, que querem entender, e por isso somos o que somos, para o bem ou para o mal. O que nós queremos são respostas. Precisamos dessas respostas. A descoberta de um micróbio que seja, de uma ameba, num planeta qualquer, essa descoberta vai ter implicações importantes em todos os campos. Não estou falando apenas da biologia, é da religião à história. Já o silêncio, ele nos leva a perguntar: estamos aqui por acaso? É uma boa pergunta, né? Então vamos retroceder a alguns bilhões de anos atrás. Todos nós estamos acostumados com a Lua, somos familiarizados com esse corpo celeste que aparece à noite e até mesmo durante o dia podemos vê-la em fases que aprendemos desde criança. Lua minguante, nova, crescente, lua cheia. Quase nunca paramos para perguntar: como surgiu a Lua? De onde ela veio? Qual a sua função? Regular as marés? Inspirar os poetas? Acordar os lobisomens? Existem várias teorias para explicar como surgiu a nossa Lua. A mais aceita pelos cientistas é a de que quando a Terra ainda era uma bola de lava incandescente, um objeto mais ou menos do tamanho de Marte, girando em torno do Sol numa órbita instável, esse objeto entrou em rota de colisão com o nosso planeta, mais rápido do que uma bala. Mas não foi um choque frontal, bateu assim num ângulo meio de lado, se esfarelou e a gravidade fez o resto, transformando todos os pedacinhos desse objeto, desse planeta errante, na nossa Lua. A Terra escapou, mas nunca mais foi a mesma. Ficou um pouco inclinada, e é essa inclinação do eixo que faz com que a incidência da luz solar em cada um dos hemisférios se altere ao longo do ano, na medida em que gira. Essa é a origem das estações: outono, inverno, primavera, verão. Mas não fica só nisso. Mesmo estando se afastando da Terra lentamente, a gravidade da Lua, ao longo de alguns bilhões de anos, freou a rotação da Terra para que o dia durasse 24 horas e provoca puxões ao mesmo tempo nos oceanos, criando as marés. Mas são as estações que definem o tempo de plantar, o tempo de colher. Sem as estações, o clima seria igual em cada parte. Os trópicos seriam eternamente quentes, não haveria migrações de animais, nem existiria um calendário. Esse exemplo é bem interessante. Foi de fato um acaso a colisão que criou a Lua. E sem a Lua as coisas seriam bem diferentes aqui na Terra. Talvez a vida evoluísse, mas num ambiente caótico, num ambiente de muita turbulência. O certo é que dificilmente nós estaríamos aqui. Se um acaso foi capaz de definir o planeta, imagine o resto. Imagine o acaso na história humana. Pense nisso. Se não houvesse as estações que a Lua é responsável por elas, ou a inclinação da Terra, se não houvesse as estações, Napoleão teria tomado Moscou? Hitler teria invadido a Rússia? Lembre-se de que nesses dois exemplos não foi a capacidade militar do exército deles, não foi o número de soldados que definiu os rumos da história. Foi a estação, foi o inverno russo geladíssimo que botou os franceses de Napoleão para correr e causou quase 3 milhões de baixas no exército nazista de Hitler. Foi, afinal de contas, porque bilhões de anos antes, um planeta bateu na Terra, inclinou a Terra e mudou o clima. Vamos agora retroceder 66 milhões de anos. Pense nos dinossauros, os gigantes que dominavam a Terra. Animais poderosos
sem dar a mínima chance de competição aos mamíferos, criaturas tímidas, frágeis, vivendo em buracos. A Terra era dos dinossauros por tamanho e por direito, e assim foi por 165 milhões de anos. Para você fazer uma comparação, a nossa civilização, com todas as realizações, com todos aqueles reis e rainhas dos livros de história, líderes, cientistas, tudo mal preenche o espaço de 12 mil anos. Mas se tem uma lição que a natureza a todo instante nos dá, é que nada é para sempre, nem mesmo o sol vai brilhar para sempre. Então, um certo dia, o domínio dos dinossauros terminou. Um pedaço de rocha gigante do tamanho do Monte Everest, cerca de 9 quilômetros de comprimento, de repente rasgou o céu no litoral onde está hoje o México, na península de Yucatán, e destruiu tudo. Provocou uma onda de choque capaz de varrer todo o planeta, incendiar o céu, chover rochas do tamanho de casas, destruindo tudo. O céu incendiou-se. A fuligem que subiu logo após esse impacto escureceu tudo e não demorou para a temperatura cair, dando início a um assustador inverno sem chance de sobrevivência para os gigantes dinossauros e extinguindo pelo menos 70% de toda a vida na Terra. Mas lembram-se daquelas criaturas intocadas nos buracos, aquelas criaturas não tão especializadas quanto os dinossauros? Elas possuíam placenta e alimentavam suas crias com leite que produziam. Então, quando a poeira assentou, o mundo se acalmou, o caminho estava livre, era a vez dos mamíferos. Esta é a imagem de um fóssil encontrado na China. É um Eomaia scansoria, ou mãe escaladora do alvorecer, com pouco mais de 10 centímetros. Este fóssil tem mais de 130 milhões de anos e é de um animal que vivia no Jurássico, certamente se escondendo dos gigantes dinossauros do tamanho de um ônibus, tão frágil, pesando de 20 a 25 gramas, e pensar que a partir dele viriam as baleias, os mamutes, os elefantes, os tigres, leões, os primatas, nós. Qual o segredo? Sem serem especializados, oportunistas comiam de tudo. Na natureza, os espaços vazios são logo preenchidos. A natureza ama se reproduzir, adora ninhadas. A natureza se interessa por espécies, não por indivíduos. A natureza está do lado do primeiro oportunista que se dá bem. E foi essa a oportunidade na qual os mamíferos se agarraram com unhas e dentes. Então, uma bola de fogo no céu, num dia qualquer, quem sabe numa manhã ensolarada, uma bola de fogo no céu, um acaso, iria tirar de cena os dinossauros e abrir caminho para que eu e você chegássemos aqui. Esse aqui demorou bastante, pois a natureza, ela gosta de fazer experiências. A evolução humana, pense bem, ela começou há pelo menos 6 milhões de anos, mas o gênero Homo apareceu há 2 milhões após a sua separação do grupo de primatas que colocou os hominídeos de um lado e os chimpanzés, os macacos, de outro. A espécie Australopithecus viveu na Terra 2,8 milhões de anos atrás e seu grande feito foi dominar o fogo. Estava nascendo o homem aí. Depois veio toda uma linhagem do gênero Homo. E lá vai. O Homo habilis, o Homo erectus, o Neandertal e, por fim, o Homo sapiens, que deu no homem moderno, a espécie Sapiens sapiens. Nós. Isso há cerca, olha só, de 100 mil anos atrás apenas. E nossa espécie, logo que botou o cérebro para funcionar, inventou a guerra aos seus semelhantes, a matança planejada, fazendo do seu habitat um grande tabuleiro, um grande jogo.
exatamente como a natureza gosta. Está provado, ao longo da nossa existência, que o jogo da guerra não depende do grau de civilização de nenhuma sociedade, nem a idade da razão, nem o iluminismo, nem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, muito menos a democracia. Nada disso impediu os homens de se matarem nos campos de batalha. Até porque, se dependesse disso, a Rússia, que já deu tanta contribuição ao mundo no campo da educação, da ciência, a Rússia hoje não estaria invadindo a Ucrânia, não é verdade? Ameaçando jogar o mundo numa guerra nuclear, a ponto de pôr em risco a sua própria existência. E aí, começar tudo de novo. No cerne de tudo está a competição, a seleção imposta pela natureza que faz a história, enfim, ser uma grande tragédia ou uma tragicomédia. Nos últimos 3.421 anos de registros históricos da civilização, dos registros da escrita, veja bem isso, em 3.421 anos de história escrita, somente 268 anos nós não tivemos guerras. É tentador perguntar, e se Adolf Hitler tivesse se tornado um artista? Todos sabemos que o homem que lançou o mundo na maior guerra de todos os tempos, matando quase 70 milhões de pessoas, este homem, quando era jovem, tentou se matricular na Academia de Belas Artes em Viena, na Áustria. Não conseguiu, foi reprovado. Durante toda a sua vida, ele nunca escondeu a frustração, a raiva por causa dessa rejeição. Essa raiva gerou o soldado no fronte da Primeira Guerra, gerou o agitador do então Partido Nazista e lá na frente gerou o Führer, o senhor da guerra, o monstro por trás do genocídio de 6 milhões de judeus, a maioria em campos de concentração, vítimas de gás, de tortura, de fome. Uma das maiores descobertas, uma verdadeira revolução na medicina, cuja contribuição poupou milhares, milhões de vidas, e vem poupando até hoje, é o antibiótico. Você, muito provavelmente, já deve ter tomado algum tipo de antibiótico naqueles momentos em que uma gripe forte provoca inflamação na garganta, quando a febre bate forte. Em alguns casos, a solução é mesmo o antibiótico. Eu tenho certeza de que você já passou por isso. Mas você conhece a história do antibiótico? Vamos lá. Desde que o homem inventou a guerra, o grande flagelo dos campos de batalha era a infecção, que matava mais do que qualquer outra coisa, às vezes muito mais do que o tiroteio ou troca de espadas. A gangrena, por exemplo, era a grande assassina dos soldados. Horrorizado com que ele tinha visto isso durante o período em que atendeu os soldados feridos na Primeira Guerra Mundial, o médico bacteriologista escocês Alexander Fleming, tome nota desse nome, ele se dedicou a estudar uma forma de atenuar o sofrimento dos soldados. Só que o Dr. Fleming, cá para nós, ele era um pouco bagunceiro. No verão de 1928, ele estava com tanta pressa para sair de férias que, sem querer, ele esqueceu na pia do laboratório onde trabalhava uma pilha de placas cobertas de estafilococos, aquelas bactérias que provocam furúnculos, dor de garganta, infecção intestinal. Quando o Dr. Fleming voltou das férias, semanas depois, ele encontrou aquelas placas com um certo mofo, que acabou chamando sua atenção. O mofo, na verdade, era uma amostra do gênero Penicillium, capaz de inibir o crescimento bacteriano. E surgia, naquele momento, o mais famoso antibiótico da história. Um acaso, um golpe de sorte, uma pressa em sair de férias, um descuido com a limpeza do laboratório, mas que valeu o Prêmio Nobel de Medicina ao Dr. Fleming. Ali pelos anos de 460 a 370 a.C., viveu na cidade grega de Abdera um filósofo chamado Demócrito,
Suas imagens, retratadas pelos escultores e pintores, é a de um homem com um sorriso enigmático no rosto. Demócrito, com certeza, diria que tudo isso que estamos mostrando neste programa serve para comprovar a sua filosofia, ou seja, de que tudo é formado por átomos. Segundo ele, da combinação de átomos com formas e posições diferentes, surgem todas as coisas que conhecemos, eu, você, uma ave, um leão, uma baleia. Vida e morte, existência e não existência, ainda segundo Demócrito, representam agregação e separação de átomos. Não existe qualquer causa inteligente por trás dos fenômenos naturais. Tudo surge da auto-organização dos átomos, que se agregam não por vontade ou sob o comando de uma inteligência, mas sim em combinações por acaso. E assim seria o próprio universo. Mas Demócrito era um materialista. Mesmo na época dele, nem todo mundo concordava com o que dizia. Platão, por exemplo, já cogitou, já quis mandar queimar os livros de Demócrito. Já imaginou isso? Vindo logo de quem? De Platão. O fato é que Platão é mais celebridade entre nós ocidentais, principalmente porque foi ele, Platão, que salvou as religiões monoteístas, especialmente o cristianismo, quando ele defendeu que existia outro mundo e que a gente tinha uma alma. Porém, quando séculos depois Lavoisier disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ele estava no fundo trazendo de volta Demócrito, fazendo o velho filósofo se aproximar hoje da teoria holística, da neurociência e da física quântica. No entanto, não sejamos radicais sobre nenhum ponto de vista. Tudo o que precisamos é de uma boa dose de humildade para reconhecer que somos uma pequena porção apenas de várias alterações de organismos que ao longo de bilhões de anos evoluíram até chegar a nós. O que podemos dizer sim, e aí sim com alto grau de segurança, é que a nossa existência, o futuro da nossa espécie, é menos previsível do que o próprio sistema solar. Porque o Sol, isso nós podemos afirmar, com base na observação do universo, nós podemos afirmar que o Sol vai se apagar um dia, em mais ou menos 5 bilhões de anos. Vai deixar de brilhar. Porém, as nossas incertezas como espécie recém-chegadas a esse planeta, as nossas incertezas, essas sim, são imensas. O nosso destino está nas mãos de inúmeros fatores cósmicos, biológicos, climáticos, psicológicos e até culturais. Como também podemos ser surpreendidos a qualquer momento por um cometa em nossa direção, ou mesmo por um raio de sol mais forte que pode incinerar o planeta Terra. Como dizia um filósofo, o homem se move na Terra de maneira tão insegura quanto Pedro, quando tentou caminhar sobre as águas em direção a Cristo. Sua opinião é muito importante. Dê um like dizendo que gostou do programa e se inscreva em nosso canal.